Beleza? Vamos abrir a Bíblia então em 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler o texto, o tema deste acampamento, deste congresso. Como é que vocês chamam isso aqui? Acampamento? Acampamento não é, porque vocês não estão acampando. É congresso é legal. Congresso é coisa de pentecostal. Aleluia. Eu era da UMADICE, União da Mocidade das Assembleias de Deus. Olha aí, ó. UMADIO, União da Mocidade da Assembleia de Deus de Joinville. UMADICE era de Curitiba. Era a União da Mocidade. E no carnaval falar em União da Mocidade é muito interessante. Essa piada. Não traduz isso. Gente, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Tá bom? Nova tradução na linguagem de hoje. Que vai falar o que está na sua tradução também. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 seguintes. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 seguintes. Diz o seguinte: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus, ou a igreja de Cristo, para combinar com o tema aqui, com a igreja. 33, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Meus irmãos, eu até estava falando para o Alisson, que eu sou fã das pessoas que organizam as coisas, os voluntários. Sem voluntários vocês não estariam aqui sentados, tendo uma programação, comendo. Tinha até papel para enxugar a mão no banheiro, isso é raro em congresso, né? Você vai lavar a mão e tem papel para enxugar a mão, o banheiro está razoavelmente limpo, né? Afinal, homens, façam xixi sentado, por favor, tá bom? Isso vai fazer bem para o seu futuro casamento e para a sua saúde, tá bom? Então o que acontece? É isso, os voluntários, eles são importantíssimos, tá? E eu sei que alguém pensou naquela decoração de entrada lá. Espera aí que estou engasgando. É o chocolate, viu? Não devia ter comido. Então alguém pensou naquela entrada que meio que simula umas nuvens ali, o céu e tal. E eu falei para o Alisson, o início da minha pregação vai ser um pouco diferente, e eu não quero que a pessoa que fez aquela decoração fique brava comigo. E por isso eu já quero pedir que você bata palmas para quem fez a decoração da entrada da conferência. Palmas. Dito tudo isso, que eu sou fã dos voluntários, e sem voluntários não haveria igreja, a verdade é essa. Dito tudo isso, eu quero propor algo um pouco diferente. Eu quero que você deixe de olhar para o céu e comece a olhar para a terra, porque nós não conseguiremos viver para a glória de Deus se nós estivermos apenas olhando para o céu. O nosso objetivo enquanto cristãos é olharmos para o céu, e nesse sentido uma ideia de que, falou em céu, já vem uma fumaça, já vem uma nuvem, vejo uma pequena nuvem. O nosso objetivo é olhar para o céu, e de fato é ter os nossos olhos fitos em Jesus, como o autor aos Hebreus fala, olha, olhem para o autor e consumador da sua fé. Nesse sentido, olhar para o céu significa olhar para Cristo. Mas o nosso desafio como cristãos, como jovens que tiveram um encontro com Cristo, que são da igreja de Cristo, é olhar para Jesus, olhar para o céu, mas saber que nós estamos com os nossos pés na terra. É saber que nós olhamos para o céu, mas vivemos neste mundo. Em que sentido? Então nós trazemos o céu para a terra. E aí, quando eu penso em Paulo falando sobre a glória de Deus, façam tudo para a glória de Deus, o que Paulo está querendo ensinar aqui? Paulo está lidando com uma igreja, pense você, gente, pensa numa igreja difícil, não pensa na sua, a de Corinto era pior. A igreja de Corinto era uma galera complicada.
A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Tinha uma galera que gostava mais de Paulo, tinha uma galera que gostava mais de Pedro, outros gostavam mais de Apolo, e tinha aqueles que se achavam espirituais. A gente gosta de Cristo. Esses são os piores. Eu não sou nem arminiano nem calvinista, eu sou de Jesus. É que tu não sabe nada. Aí tinha esse, inclusive Paulo fala, eles eram super espirituais. Nós somos de Cristo. Eram pessoas que nem se espreguiçavam, porque se Deus se estendesse a mão para o céu, Deus puxava, de tão espiritual que eles eram, se achavam. Então é uma igreja completamente dividida. Paulo está lidando com um problemão lá na igreja de Corinto. E detalhe, era uma igreja pentecostal, era uma igreja que falava em línguas, que tinha maravilhas acontecendo, milagres. Pensa numa igreja pentecostal, é a igreja de Corinto. Era uma igreja com muitos dons, tanto que Paulo fala muito sobre dom espiritual nessa carta, quando ele escreve essa igreja. Mas, lendo a carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que uma igreja cheia de carisma, ou seja, cheia de dons espirituais, pode ser uma igreja sem caráter. Isso é tão complicado. Ou seja, uma igreja que manifesta curas, milagres, línguas, pode ser uma igreja que não viva para a glória de Deus. Porque Paulo está lidando aqui com uma comunidade dividida teologicamente principalmente, mas era dividida financeiramente. A galera mais rica não esperava os mais pobres na janta, na ceia. Leia o capítulo 11 nessa perspectiva. Era uma igreja que estava dividida, o corpo de Cristo fatiado. Uma igreja que estava brigando por teologia. Será que pode ou não comer a carne sacrificada aos ídolos? Será que eu posso comprar a carne lá no templo? Porque na verdade era lá que se comprava as coisas. Então uns diziam que podiam comprar a carne e comer, outros diziam que não podia, que olha. Então Paulo, ele tem uma preocupação muito clara quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ensinar essa igreja a viver em comunidade. O que isso quer dizer então, viver para a glória de Deus? Olha, gente, tudo que vocês fizerem tem que ser para a glória de Deus, e ser para a glória de Deus significa considerar o outro, a preocupação do outro, o que o outro pensa sobre isso, como isso vai afetar o outro. Por isso que eu estou dizendo, olhe menos para o céu e olhe para a terra. Porque viver para a glória de Deus não significa somente um grifo no somente. Viver para a glória de Deus não significa somente ter uma vida com Deus, uma vida de santidade com Deus. Isso faz parte do viver para a glória de Deus. Ou seja, eu vivo de uma forma, eu vivo de uma maneira. Não me assusta, mano, o cara chega aí, já achei que eu tinha falado alguma coisa de errado, tá? Então viver para a glória de Deus significa viver uma vida que de alguma forma glorifica a Deus. E isso passa pela minha devoção, isso passa pela minha santidade, passa por isso. Só que o princípio que Paulo quer ensinar com o viver para a glória de Deus é: considerem o seu irmão, considerem a sua comunidade de fé, considerem o próximo. Viver para a glória de Deus é mais sobre olhar para quem convive comigo do que olhar para o céu. Infelizmente, existe uma espiritualidade que só quer olhar para o céu. São os super espirituais que Paulo está lidando aqui na comunidade. Eles não estão nem aí para quem senta do lado deles. Inclusive, eu não estava no momento do louvor, tá? Se isso foi falado, não é uma indireta para quem estava fazendo louvor, porque eu estava lá na salinha, tá? Mas inclusive até os nossos cultos, muitas vezes, a gente acaba falando: irmão, é você e Deus, ignore que está do seu lado e adore. Nós às vezes criamos uma estética de culto onde não importa o outro, inclusive a gente até apaga a luz, e aquela escuridão, e eu não vejo mais o outro.
Eu só vejo luzes, luzes, luzes. Então eu não vejo mais o meu irmão, é eu e Deus. E ainda a gente fomenta isso. Esqueça quem está do seu lado, adore a Deus. Mas eu entendo que a verdade da Escritura é que não tem como eu adorar verdadeiramente a Deus se eu não enxergar o meu irmão. Não tem como eu viver para a glória de Deus. Não tem como eu viver para a glória de Deus se eu não enxergar o meu próximo. É isso que Paulo está querendo ensinar quando ele diz para uma igreja dividida teologicamente, dividida financeiramente: olha, vivam para a glória de Deus, ou seja, considerem o outro, vivam para Deus, tenham intimidade com Deus, amem a Deus, amem a Deus. Só que entendam que o amor, e Paulo vai tratar no capítulo seguinte, o amor, capítulo 13 na verdade, o amor, ele só faz sentido no encontro com o outro. O amor só faz sentido no encontro com o outro. E se tem algo que manifesta a glória de Deus, quando que Jesus manifestou a glória do Pai? Quando que Jesus manifestou a glória de Deus? Quando estava na cruz, morrendo pelos seus amigos. É no morrer pelos seus amigos que a glória de Deus é manifestada. Percebam, a nossa vida espiritual, a nossa devoção, a nossa leitura bíblica, o esforço que vocês estão fazendo de estar aqui nesse final de semana, gastando dinheiro, tempo, energia, todo esse esforço de ter mais comunhão com Deus. Muitos de vocês vieram para este lugar aqui com um desejo genuíno de saírem transformados por Deus. Quantos querem sair daqui transformados pela glória de Deus? Que bom, a maioria de vocês. E os que não levantaram é porque estão já não querem mais levantar o braço, já levantaram muito, mas querem também. A Bíblia eu quero, mas eu não quero levantar o braço. Está tudo bem, o importante é que você quer no seu coração. Só que nada adianta você sair daqui cheio de Deus, se esse Deus em você não desaguarda o outro. De nada adianta estar cheio de Deus, se isso não refletir numa atitude, numa vida ética diferente. De nada adianta participar do devocional, participar das oficinas, estar aqui na palestra agora sem sono e realmente prestando atenção no que eu estou falando, no que foi falado ontem, se isso não desenvolver em você uma consciência de que a sua vida glorifica a Deus quando ela aponta para o outro, para o cuidado do outro. É uma ética. E a ética só faz sentido na vida com o outro, é um jeito de viver em que o outro é considerado, em que o outro é cuidado. Olha, façam tudo para a glória de Deus, vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não judeus. Ou seja, Paulo está querendo que a igreja se ame, respeite os limites do outro. É claro que aqui nós temos uma questão teológica que hoje nem se aplica mais a nós. Nenhuma carne que a gente come aqui é sacrificada aos ídolos, a gente não tem nada que aqui a gente não enfrenta esse problema aqui, mas lá no tempo de Paulo era um problema sério, seríssimo, e Paulo orienta aqueles que não veem problema em comer a carne: olha gente, come, mas sabe, fica na tua, não precisa ficar anunciando os quatro ventos o que você fez, mas se alguém inclusive disser para você que essa carne foi sacrificada, não coma. Mas Paulo está dizendo: olha, você que é mais forte na fé, respeite aqueles que são mais fracos. Agora é claro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente viver só pensando naquele que é fraco na fé, a gente não faz nada, porque alguém fraco na fé acha que tudo é pecado. Não, é pecado fazer isso, é pecado usar esse tipo de roupa, é pecado ver esse tipo de filme, é pecado ver filme, é pecado ouvir esse tipo de música. Aí já pensou a gente viver só por causa do fraco? Não. O fraco precisa crescer e virar forte, mas o forte precisa respeitar o tempo do fraco, porque eu preciso viver em comunidade. Por isso Paulo está dizendo: olha, façam como eu procuro agradar a todos. E claro que não dá para agradar a todos, né? Como diz o ditado, nem Cristo agradou, mas eu procuro, ou seja, ele sabe que ele não consegue, mas sabe o que ele faz? Eu procuro. Ele consegue? Não.
nem na igreja de Corinto ele conseguiu. Se um dia você ler a Bíblia, recomendo que você faça isso de vez em quando, você vai ler que a segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, é ele tentando explicar para a galera que ele é um apóstolo. É ele falando para a galera que não, Paulo é chato. Não, Paulo quando prega é boring, nossa, chato. A igreja de Corinto achava Paulo chato. Não dá um sono, mano, Paulo é chato. Então ele não agradou boa parte da igreja dos coríntios aqui, de Corinto. Ele não agradou, mas sabe o que Paulo fazia? Ele procurava agradar. Porque Paulo entendia que a vida do crente é uma vida de intencionalidade. Paulo entendia que a vida cristã é uma vida que intencionalmente vive para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? É dizer, Deus, como eu amo mais o meu próximo. Uma vida para a glória de Deus não é ter um compromisso somente, um grifo no somente, sempre grife o somente. Uma vida para a glória de Deus não é somente ter um compromisso de leitura bíblica, anual, quem sabe, se dedicar nas escrituras, isso é muito importante. Mas todo esse conhecimento bíblico que você tem só fará sentido se quando você estiver vivendo em comunhão, essa palavra desaguar na vida daquele irmão, na vida daquela irmã que precisa de uma palavra. Por isso Paulo vai falar aos Colossenses: habite ricamente a palavra de Deus em vocês, para que vocês se aconselhem mutuamente. O objetivo de nós estudarmos, nos dedicarmos, o objetivo de sermos cheios do Espírito é abençoar aqueles que estão com a gente no caminho. Levem as cargas um dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 2. Gente, procurem agradar, procurem viver de uma maneira em que a vida do outro é respeitada, a consciência do outro é respeitada. Gente, é muito maluco isso aqui, porque olha só, versículo 33, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem. Galera, a gente é egoísta, a gente só pensa na gente, entendeu? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Os jovens não entenderam a referência, mas essa é para os velhos mesmo. Entende? A gente só pensa na gente. Nós somos ensimesmados, encurvados em nós mesmos. Uma teologia do umbigo. Eu e o meu mundo. O importante sou eu, não o próximo. É por isso que eu digo para você, homem, vai fazer pipi, faz sentado, não fica mijando na borda da privada, porque o seu outro irmão, talvez ele queira sentar para fazer outra coisa. Você, menina, não joga absorvente ali na privada, que vai entupir, e a outra menina vai ficar ali, porque está entupida, e para onde eu vou agora? Porque você entupiu com o seu absorvente. Gente, a gente vê muita espiritualidade no banheiro, sabia? Você manter um banheiro limpo numa conferência, num congresso, é tão espiritual quanto entregar uma profecia para alguém ali fora. Porque eu estou pensando no próximo que virá depois de mim. Eu estou pensando no próximo, estou mantendo limpo, estou mantendo organizado. Aí o bonitão levanta da mesa sem tirar o prato, sem jogar a comida no orgânico e o papel no outro lugar, entendeu? Pelo jeito acontece aqui também, né? E não devia. É uma consciência, é uma coletividade. Isso é viver para a glória de Deus. Não é só chorar e ter uma emoção e um pedaço de gelo na barriga, mas é ter uma consciência do próximo, do que vem depois de mim. Não dá, galera, não dá para pensarmos somente em nós, não dá. Mas é que eu preciso me amar primeiro para poder amar os outros. Quem te ensinou essa besteira? Nossa, Bíblia, Jesus ensinou isso? Me mostra na Bíblia. Na minha Bíblia, Jesus manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo para você se amar.
Porque Ele sabe que você já se ama. Você é um filho de Adão, você é um filho de Eva. Você é um pecadorzinho, eu sou um pecadorzinho. Nós já nos amamos por natureza caída e pecaminosa. Então não vem com esse papo aí de autoestima, me valorizar, me amar primeiro para poder amar os outros. Mentira, vai morrer velho, vaidoso, não amando ninguém além de si mesmo. Entendeu? Então é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente pare de olhar um pouquinho no espelho e comece a olhar mais nos olhos dos outros. Um parênteses aqui. Afinal tem muito adolescente aqui. Autoestima não é um problema. É importante você aceitar, é importante você aceitar o seu corpo, que não vai ser o corpo igual daquela modelo de Instagram que é falso e todo cirúrgico, com facas, tá bom? Aceite o seu corpo, aceite você. É importante ter um pouco de autoestima equilibrada, sabe? Tudo bem, pode ter. Só que nunca esqueça que você é crente. E o crente, ele pode ter autoestima, mas se primeiro ele tiver um autoesquecimento. Entende? Isso aqui não é sobre mim, isso aqui não é, eu me aceito, mas eu me cuido, eu me respeito, eu me alimento bem, eu me preservo, eu me amo nesse sentido, e claro, mas isso não é importante. O importante é como a minha vida vai abençoar quem caminha comigo. Quem é o meu próximo? De quem eu sou próximo? Quem está à beira do caminho caído para que eu possa ajudar? A vida cristã é sobre isso, gente. É uma vida de compartilhar. É uma vida onde não falta o pão, onde não falta o peixe. Entende? É uma vida que prospera porque divide, porque compartilha. É uma vida que entende que prosperidade vai para além de bens materiais e de posses. Afinal, você pode ter muitas posses e chegar um dia que vão pedir a sua alma e você simplesmente está perdido. Louco, hoje pedirão a sua alma. Entende? Mas é sobre o quanto eu vivo para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Dizer que ama a Deus no período do louvor é fácil. Eu quero ver suportar o irmão chato, suportar a irmã chata. E detalhe, você pode ser essa pessoa chata que estão te suportando. Sabe aquele irmão com bafo? Não sabe? Talvez seja você. Entende? Fedidinho. Tem que tomar banho. Entendeu? Para o bem do outro. Compre Insider com o cupom Bibotal, que ajuda na transpiração. Obrigado. Mas meus irmãos, irmãs, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Não é somente buscar a Deus no secreto. É a moda, né? Nos últimos 10 anos se fala secreto com Deus. Beleza, tem que ter mesmo. E Jesus fala isso. Jesus fala, olha, busquem ao Pai, que vê vocês em secreto. Está tudo certo, eu não sou contra essa teologia. Jesus, em vários momentos do seu ministério, procura o lugar silencioso para orar. Jesus, tem momentos que Jesus pega, sai da multidão, porque ele está cansado, e ele sai da multidão e vai para um lugar secreto para buscar a Deus. Mas gente, o que Jesus faz depois que ele sai do secreto com o Pai? Ou a gente tem Mateus 17, se não me falha a memória, me ajudem os pastores aí. Mateus 17 é a transfiguração, não é? E aí está lá os discípulos com Jesus, 3 deles, e eles veem a glória de Deus, vem lá Moisés, Elias, Jesus transfigurado. Bora fazer cabana e ficar aqui nesse acampamento. Bora ficar aqui, Jesus. Não, vamos ficar aqui. E Jesus, sabe o que Jesus fala? Não. Bora descer. Para descer? Não, vamos descer um monte aqui. Gente, não riam disso, sério, foi muito ruim. Quem não entendeu, glória a Deus pela sua vida.
Nossa, eu estou boiando, que bom. Pensa numa coisa inútil que você não precisa saber, é a piada que eu acabei de fazer agora. Sabe o que você precisa saber? Que você tem que descer do monte para abençoar as pessoas, é isso que você tem que saber. Porque é muito legal ficar aqui no acampamento, comidinha sendo feita, horáriozinho, e devocional, e louvor legal, e tal, e palestrante, e não sei quem, todo mundo junto. Nossa, aquele crush, tá, é muito massa tudo isso. É isso mesmo, é aqui que tem que arrumar namorado mesmo. É aqui que está o povo, a igreja, é isso aí, é aqui mesmo, tá? É orar com o olho aberto. Tu é muito novo, guri, para de levantar a mão, vai estudar. 13 anos, vai estudar, rapaz. Mas olha só, vai acabar, amanhã acaba, e você volta para a sua vida, e é lá na sua vida que a glória de Deus vai se manifestar, porque você recebe aqui para entregar lá, está entendendo? É receber aqui para entregar lá. Nós recebemos o secreto para sermos uma bênção no público. Se nós tivermos somente o secreto, para ali no secreto ficarmos, a gente não serve para nada. A gente não serve para nada. Porque não adianta só ficar ali recebendo o amor de Deus. Não adianta ficar ali recebendo o amor de Deus, se eu não compartilho desse amor. Portanto, façam como eu, procurem agradar a todos em tudo, façam as coisas pensando no outro, sabe, gente, façam as coisas pensando no próximo. Galera, as igrejas enfrentam problemas, porque são seres humanos, pecadores, que estão ali se reunindo, sendo família. E sabe como é que a gente resolve os problemas na família de Deus? Sabe como a gente resolve o problema entre os irmãos? A gente resolve o problema entre os irmãos se cada membro do corpo agisse como o Pai. É isso que Paulo está falando: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu tento imitar a Cristo. Façam as coisas para a glória de Deus, pensando não no próprio bem que vocês vão ter com isso, mas no bem que vocês vão gerar no outro. Entende? A sua vida, ela precisa servir a alguém, ela precisa servir a um propósito que seja mais do que você se dar bem aqui. A sua vida precisa servir a alguém que não seja você mesmo ou os seus somente. A sua vida precisa servir a alguém. Eu quero abrir um parênteses aqui que sinto do Espírito. Talvez você esteja me ouvindo nesse exato momento e pensado assim: olha, Bibo, eu fiz tudo isso que você está falando, que a palavra está dizendo. Eu vivi, eu servi as pessoas, eu entreguei meu tempo, meu talento, eu entreguei a minha vida para servir aos outros, e tudo que eu recebi foi desprezo, falta de reconhecimento, e não me ajudaram quando eu precisei. A ti o Senhor diz: quem te sustenta sou eu, e você fez para a minha glória, não para a sua. Mas, meus irmãos, a nós o Senhor diz que casos como esses sejam cada vez menores, e que nós aprendamos a reconhecer o trabalho do outro, o tempo do outro, o esforço do outro, a vida do outro. Que a gente aprenda a reconhecer e a elogiar em vida o esforço do outro, a dedicação do outro. Mortos não recebem flores, mortos não recebem homenagens. Então, que nós como igreja possamos aprender em vida a reconhecer o esforço daquele que fez por nós. Para que esse irmão, para que essa irmã não sinta que foi em vão o que ela fez. Nós precisamos reconhecer em vida
o esforço do outro para nos amar. E nós precisamos nos esforçar para amar, porque nós queremos fazer as coisas para a glória de Deus. Vivamos de uma maneira que a gente não prejudique os outros. E sabe para onde isso vai também? Eu posso ir para um monte de lugar, que eu podia falar por umas 3 horas. Obviamente que eu não quero falar por 3 horas, e nem vocês querem me ouvir por 3 horas. Mas não querem, ninguém aguenta. Pode ser o mais legal que for, 3 horas é demais, não dá. Só nós, quem é do tempo do Jaime Kemp, 4 horas ouvindo sobre namoro, sexo, noivado e não sei das quantas. Quem é do tempo do Jaime Kemp aqui? Seminários de sexualidade, tem um irmão lá, é nós, irmão, estamos juntos. 4 horas ouvindo o Jaime Kemp. Mas era legal, foi importante. Eu poderia ir para vários caminhos aqui, eu poderia falar várias coisas, mas já tem um irmão dormindo aqui no canto, eu quero respeitar o sono dele. Várias coisas. Deixa o irmão dormir, estava gostoso ali a soneca do cara. Mas sabe para onde eu quero ir? Eu quero ir para um lugar onde a maioria de nós aqui estamos. Sabe qual? A internet. Se tem um lugar onde os crentes se perdem é na internet. E a maioria de nós aqui estamos conectados. Ou temos redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, que é uma rede social. Entende? E outra rede social que eu não faço nem ideia que existe ainda, e vocês já estão lá usando, e eu nem sei ainda que existe. Você tem uma presença cristã nesse lugar ou não? Esse lugar que você está manifesta a presença de Deus ou não? As suas opiniões emitidas na sua rede social refletem o Pai que você diz amar? A sua presença na escola, no trabalho, refletem o Deus que você cantou até agora? É necessário que isso seja real na nossa vida, que a nossa presença fora do templo seja um convite para uma vida com Deus, que a nossa presença fora da igreja represente a igreja, que a nossa vida fora da igreja represente a igreja. Uma vida que glorifica a Deus não significa obedecer a algumas regras de forma externa, obedecer só por obedecer, ter uma religiosidade, cumprir alguns ritos. Não! Você pode ser um tremendo religioso e ainda assim não conhecer a Jesus Cristo. Você pode cumprir todos os ritos da sua igreja e ainda assim ir para o inferno. Porque Deus não quer pessoas que cumprem ritos, que obedecem por obedecer, que honram a Jesus com os seus lábios, mas têm um coração distante dele. Então uma vida que agrada a Deus não é cumprir umas regrinhas. Uma vida que agrada a Deus é uma vida diante de Deus. E uma vida diante de Deus inevitavelmente fará você estar diante de uma comunidade. Uma vida diante de Deus inevitavelmente te colocará diante do seu irmão. E aí quando Deus fizer a pergunta para vocês, ei, onde está o seu irmão? Que você não responda como Caim, não sei, sou porventura eu guardador do meu irmão? Essa é uma resposta sem Deus. Uma resposta com Deus é: o meu irmão está aqui do meu lado e eu estou cuidando dele. Essa é a vida que agrada a Deus. É um bando de irmãos que se cuidam, um bando de irmãs que se cuidam, é um bando de pessoas que se ajudam a se parecerem mais com Jesus, e não se mordem, e não se consomem, se cansam, mas cuidam do outro para a glória de Deus. E sabe de quem você tem que cuidar? Não é de quem não está aqui, pode ser também. Pode ser que algumas pessoas não estejam aqui porque não foram cuidadas por vocês. E talvez na sua cabeça essa pessoa não está aqui porque é frescura. Não, quer que a gente vá buscar em casa. Talvez tivesse que buscar em casa. E você não foi porque achou que era frescura. Já pensou se Deus achasse frescura? Se buscar o perdido não for... Presta atenção, eu vou acabar com essa. Se buscar o perdido não fosse importante, Jesus não gastaria um capítulo inteiro de Lucas 15, contando 3 parábolas, que falam de algo perdido, que foi o quê? Encontrado.
mas há uma iniciativa do pai em ir atrás do perdido. Então Deus que vá na casa da pessoa. Deus, Ele vai, mas quem é a perna de Deus? Quem é o abraço de Deus? Quem é o convite de Deus? Quem é a fala de Deus? Quem é o olhar de Deus? Quem é o ouvido de Deus? Somos eu e você. Então talvez aquela pessoa não esteja aqui por culpa nossa mesmo, porque nós falhamos com ela. Que a gente não falhe da próxima vez. Talvez aquela pessoa, ela não tinha o dinheiro para pagar aqui, e a gente talvez não fez alguma coisa para que ela estivesse, e você poderia pedir para alguém, para falar, sabe, dar um jeito. Mas eu não sabia. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Agora você que tem vergonha, fala também, né? A gente não tem bola de cristal, uma Palantir. Seria legal ter uma. Quem entendeu a referência, você é nerd. A gente não tem bola de cristal ou uma Palantir, a gente não tem. Então você também está passando por dificuldade, ajuda também um pouco. Abre a boca. Fala também que não está legal. Entendeu? É ajudar também. E a gente também pode se interessar um pouco mais pela vida do outro. Entende, gente? É um negócio que a gente se ajuda. Quem está mal fala, quem não está pergunta. Vamos se ajudar. Isso é viver para a glória de Deus. Entende? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabendo disso, sabendo do Evangelho, que Deus me ama, que Deus morreu por mim, sabe o que eu faço? Eu morro pelo meu irmão. 1 João 3,16. 1 João 3,16, 17. Leiam esse texto. 1 João 3. Abra sua Bíblia agora. Eu vou terminar essa pregação com você lendo a Bíblia. Leia. Palavra de Deus. 1 João, é a primeira carta lá de João. 3,16. Coisa maravilhosa. Quer saber? Você dormiu a pregação inteira. Está cansado, fez esportes radicais. Passou a tarde aí, coisa arada. Você acordou agora. Você está acordando agora. Se bem que se você dormiu naquele louvor, naquela agitação com eu invejo o seu sono. Olha só o que 1 João 3,16 diz. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um desafio, isso aqui é para a vida. Você quer aprender como glorificar a Deus? Você quer aprender o que é viver para a glória? Está aqui, ó. Eu não preciso inventar a resposta. Viver para a glória de Deus é isso aqui, 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí você pergunta, Bibo, o que é dar a vida pelo irmão? Se jogar na frente de uma bala igual o Kevin Costner com a Whitney Houston? Outra referência que vocês novos não sabem, só os velhos. Não vou cantar porque eu não quero humilhar. É se jogar na frente de um caminhão? Pode ser. Levar um tiro pelo irmão, enfim, dependendo do bairro que você mora, talvez seja uma realidade. Que Deus nos livre. Mas está feio o negócio. Mas não é esse tipo de morrer que João está falando aqui. Isso é heróico, é legal e talvez necessário. Repito, talvez seja necessário. Mas é uma coisa mais ordinária. É uma coisa mais do cotidiano que João tem em mente do que um ato heróico de se jogar na frente de uma bala, de um caminhão, de um disco voador. 17, olha o 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Em outras palavras, se você tem algo e você não compartilha com quem não tem, você não está amando de verdade. E aí a gente pode ampliar o conceito. E você, mesmo adolescente que recebe mesada e ainda não trabalha no menor aprendiz, ou você que já é concursado, ganha um salário legal, todos nós temos riquezas e pobrezas. E não estou falando de dinheiro.
Eu estou falando da sua vida. Você tem alguma riqueza que supre a pobreza de outra pessoa. Você é um bom ouvinte, você tem bons conselhos. Você talvez tenha dinheiro mesmo. Você talvez tenha uma boa companhia. Você anda mais uma milha, entende? E você também tem pobreza que precisa ser suprida pela riqueza de alguém. E eu não estou falando de dinheiro. Riquezas e pobrezas fazem parte do corpo de Cristo. E é dentro do corpo de Cristo que essas necessidades são supridas. Isso é maravilhoso. Isso é amar o irmão, entende? E a gente não deve amar somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória. E que nós entendamos que viver para a sua glória é viver uma vida que considera o outro, o tempo do outro, a vida do outro, a necessidade do outro. Que a gente possa fazer como Paulo, que procura agradar os outros, não pensa em si em primeiro lugar, mas procura atender às necessidades e demandas da comunidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.